Fala galera, já uma passadinha hoje novamente, né? Confesso que não gosto muito, mas passei novamente aí no condomínio aí desses de alto padrão, né? Que fica ali próximo à Gleba ali, não vou citar o nome, né? Exatamente de qual, mas não fica muito diferente um do outro, né? E eu observei, e é engraçado o que eu vou falar agora, nós para em pontos, né, de posto de abastecimento de combustível. E vira e mexe, troca ideia com um colega, com outro, né? E é interessante que parei no posto para abastecer agora há pouco, até parei aqui agora para falar essa experiência, né? Pessoal. E o rapaz veio falar comigo, mesma situação, né? E então, eu entrei no condomínio e tal, e eu percebo que tem muitas pessoas que têm essa oportunidade também de prestar serviço, né? Ou mesmo de Uber, dar uma paradinha lá, né? Deixar um passageiro ou buscar um passageiro, e tem um certo ciúme ou uma inveja, vamos dizer assim, né, do lugar em si, né, da organização, da limpeza, né, do tamanho das casas, né, das mansões. E eu e esse colega meu que veio trocar ideia comigo, junto com outro colega, veio falar a mesma situação que eu passo. Quando eu entro num condomínio desse, o meu sentimento é um sentimento gostoso, tipo assim, como se fosse eu conquistado aquilo, sabe? Tipo assim, é bonito de ver alguém que batalhou, se esforçou, estudou. Mas o Fábio, muito daquele lá é filho de papai, é playboy e tal. Mas para esse cara aí que vocês estão citando, achando que é playboy, ter o que tem, morar naquela casa e ser playboy, teve um pai, ou um vô, ou um bisa por fora, que batalhou, foi atrás, correu, né? Muitos fazendeiros aí, né, com lavoura aí, outros criando gado. Enfim, tem inúmeras as coisas aí que pode ter acontecido. Ir para fora, juntado uma grana, trabalhar de 12 a 12 horas, igual eu conheço um japonês aí, oriental, que trabalhou durante 5 anos no Japão. E lá é quase que de domingo a domingo. Quem já foi, eu tenho um colega que foi, sabe do que eu tô falando. Voltou para cá no status de rico. Por quê? Porque converteu lá a moeda de lá para cá, né? Obviamente, se ele tivesse investido lá, não teria surtido o resultado que ele tem aqui, né? E, enfim, hoje ele tem casa para alugar e tal. Aí o que eu queria falar é o sentimento assim, a energia que flui naquele lugar, sabe? Não é um negócio... Você vê assim, tem muitas pessoas que ficam mais dentro de casa do que fora, mas sempre você vê uma criança ou outra brincando, um ou outro lavando o carro, lavando a moto. Assim, é a segurança, a energia, né, de bem-estar que traz aquele lugar é bom demais, né? Então, assim, por mais que eu não goste, porque demore muito para ficar ali na cancela, aguardando, né, a liberação, passando documento, tem alguns lugares que tem que descer do carro, abrir o porta-mala e tal, mas a energia que rola naquele lugar é uma energia, assim, que é para poucos, porque na grande maioria, igual eu tô dizendo, as pessoas sentem inveja, tipo assim, tem um sentimento recuo, né? Acha que a pessoa fez algo de errado para conseguir aquilo, ou acha que é filho de papai e não tem nada de errado em ser filho de papai, ser playboy, né, no meu ponto de vista. E aí, falando sobre isso com os colegas, o engraçado é que entrou em um outro assunto com relação ao lado financeiro também, que é com relação ao lado de status sociais, né? Que você vê lá, uma casa já é gigante, mas do lado é mais gigante ainda. Uma casa tem 2, 3 carros bons, um ou outro, né, importado. Na outra casa, uma moto às vezes, ou um carro, né? Mas todos eles no mesmo âmbito, ou seja, no mesmo local, compartilhando ali, né? Então é o que eu digo, pessoal. Vamos pensar um pouco assim, nessa questão de ser ou não playboy. Se o cara é playboy é porque alguém lá atrás batalhou, conquistou, para deixar para os seus herdeiros, entendeu? Então, se o cara é playboy, o cara o cara teve sorte de nascer no berço de ouro, entendeu?
você também pode fazer, se esforçar e deixar coisa boa para os seus próximos, né? Para as próximas gerações aí. Não quer dizer que você é obrigado a fazer isso, não estou dizendo. Você poderia também ir para fora, ou estudar mais, se esforçar mais, ou trabalhar até mesmo mais, que apesar de trabalhar eu já acredito que não possa não acumular tanta riqueza, né? Assim, financeiro, né? Porque riqueza de momentos, né? Esse daí você pode até conseguir acumular aí, com a família, com os colegas, enfim. Mas financeiro é difícil, trabalhando, né? Vendendo hora. Se você vender seu conhecimento, você começa a ganhar mais. No momento eu poderia vender meu conhecimento, só que eu não tenho condições agora, nem físicas, vamos dizer assim, nem mentais, porque eu não me preparei para isso ainda. Porém, se daqui 2 ou 3 meses aí, se cumprir o objetivo que eu venho batalhando para conquistar, aí acredito eu que sim, eu posso começar a trabalhar com network, fazendo alguns tipos de palestra, tá? Eu já fui convidado inclusive por um amigo meu, que também é motorista de aplicativo, só que ele dá aula na UEL, né? E aí ele falou, Fábio, você tem um entendimento legal aí a respeito da dinâmica filosófica da vida aí, e eu queria te passar alguns tópicos e queria que você passasse pro pessoal lá. Daí eu falei, olha, sinceramente eu não estou preparado ainda, nem fisicamente, nem psicologicamente, né? Espiritualmente talvez, mas ainda acredito que tenho que, né, trabalhar mais um pouco nisso ainda. Mas foi legal, porque ele, um ou outro comentou e ele passou a oportunidade para mim, né? E eu já disse de pronto que ainda não é o momento, né? E a gente tem que ter, assim, discernimento do que está fazendo, do que está falando, para não acarretar, assim, algum tipo de controvérsia, né? Tipo, você não, de repente, não ir e não é a hora certa, não fica legal para você, entendeu? Então é isso, pessoal. A respeito do âmbito social, a gente viu que sempre vai ter um que vai ter mais que você, né? Não importa se você é bilionário, se você é multimilionário, entendeu? Sempre vai ter um ou outro que vai ter um pouco mais que você, uma condição melhor. Só que assim, vamos dizer assim, é desnecessário ao momento. Por exemplo, se ele tem o objetivo de deixar para as próximas gerações, legal. Mas se ele não tem, não almeja tanto essa questão, então ele tem mais que curtir mesmo, entendeu? Comprar 2 carros, 3 carros, uma casa enorme, gigante, confortável para sua família ou para seus colegas, fazer society, quem for solteiro aí, entendeu? Tudo certo. Não praticou coisa errada, não roubou de ninguém, né? Não subiu em cima de ninguém, tá tudo certo. Entendeu, pessoal? Então essa é a minha visão aí que eu tive com os colegas hoje e eu queria passar para vocês aí, de forma humilde aí e até interessante, né? Então, você vê, né? O pessoal pode ser milionário, multimilionário ou bilionário. Porém, quase que um faz, o outro faz. Aí você vai falar assim, Fábio, mas o bilionário pode comprar helicóptero, comprar jato. Beleza, mas o milionário pode ir lá e alugar também. Ele vai voar para o mesmo lugar que o bilionário vai, se ele quiser. Na mesma classe que o bilionário for, ele pode ir também. Tá entendendo o que eu tô falando? O contexto do negócio? É claro que ele tem mais poder de influência de repente. Haja vista o poder que ele tem requisitivo, né? E aí que talvez mude um pouco, mas no geral não muda muita coisa de um milionário para o bilionário, do multimilionário. Tá entendendo? Isso que é engraçado e interessante de observar. Então eles estão lá, em certos condomínios de alto padrão, mas é legal que eles se respeitam entre eles. Já levei alguns, já conversei com alguns. De fato, um ou outro era empresário, né? Outros prestavam serviço de venda, inclusive venda algumas delas internacionais. Me passou um pouco do feedback de como funciona. E é interessante, pessoal. Então eu deixei minha reflexão aí para vocês. Forte abraço e com Deus.